Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma aulinha de ciências. A água e os seres vivos. A vida depende da água. A água nos seres vivos. Todos os seres vivos têm em comum a presença de água como substância em maior quantidade na composição corporal. No entanto, a quantidade de água e de outras substâncias varia de organismo para organismo conforme a espécie, a idade, as condições ambientais ou as necessidades específicas de determinado período do ciclo de vida. A água é fundamental à vida e ao funcionamento dos organismos. Ela está presente na produção de alimento pelos seres autotróficos, no transporte e na distribuição de substâncias pelo corpo de diferentes organismos, na lubrificação e na eliminação de substâncias. Os seres vivos têm água em sua composição. A água nos seres humanos. O corpo humano adulto contém aproximadamente 70% de água em sua massa. Quanto mais jovem for a pessoa, maior é essa porcentagem. A massa total de água é dividida de forma desigual entre os diversos órgãos que compõem o nosso organismo. O percentual de água no organismo humano diminui com a idade. Em bebês de até 2 anos de idade, esse percentual é aproximadamente 80%. À medida que envelhecemos, a porcentagem da água diminui, chegando a cerca de 50% nas pessoas a partir dos 60 anos. A água em outros animais. A constituição dos corpos dos organismos é diferente. Ela pode variar entre as espécies ou mesmo entre os indivíduos da mesma espécie. Geralmente, as medusas podem conter até 90% de água em sua massa. Os mamíferos, como o rato e a vaca, têm em torno de 65% e 50%, respectivamente. As fêmeas dos mamíferos, incluindo os humanos, quando estão em período de lactação, isto é, na produção de leite, precisam de maior quantidade de água, pois ela vai compor de 86% a 88% do leite que produzem. A importância da água para os animais. Os animais obtêm água ingerindo-a diretamente do ambiente e também por meio dos alimentos. Nos seres humanos, a necessidade diária de água é de aproximadamente 2 a 3 litros. Para exemplificar a importância da água em nosso organismo, é só realizarmos uma pequena comparação. Em geral, podemos sobreviver mais de um mês sem alimentação. Porém, após 36 horas sem a ingestão de água, já corremos o risco de sofrer graves danos à saúde e até mesmo de morrer. Em todos os animais, a água também participa de diversos processos ligados à sobrevivência. Na circulação sanguínea, o sangue, no ser humano e em vários outros animais, tem a água como um importante componente. Nela estão dissolvidas e são transportadas diversas substâncias, como nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A falta de água pode causar desidratação. Na excreção, a água também participa da eliminação das substâncias tóxicas ou inúteis para o corpo, fenômeno que ocorre por meio da urina. Transpiração. Em alguns mamíferos, como os seres humanos, o aumento da temperatura do corpo faz com que glândulas produzam o suor, o qual é levado para a superfície da pele. A evaporação do suor ajuda a resfriar o corpo.
A água nas plantas. Absorvida do solo pelas raízes, a água participa de vários processos vitais nas plantas. Entre esses processos, temos a fotossíntese e o transporte de substâncias. A fotossíntese é o processo por meio do qual as plantas produzem seu próprio alimento. Elas absorvem luz, água e gás carbônico do ambiente e com eles produzem açúcares essenciais para a sua nutrição. Esses açúcares, dissolvidos em água, formam uma solução nutritiva que recebe o nome de seiva elaborada e percorre os vasos das plantas, das folhas até a raiz. Outro papel importante da água no organismo das plantas é o transporte de substâncias, por meio de um líquido chamado seiva bruta. A água e os sais minerais absorvidos do solo pelas raízes são transportados para todo o corpo da planta. Algumas plantas têm a capacidade de armazenar maior quantidade de água em seu organismo, o que lhes possibilita sobreviver em ambientes áridos, em situações de seca ou calor extremo. Geralmente apresentam caule ou raiz volumosos, que proporcionam o armazenamento da água. As folhas modificadas em forma de espinhos ou sua impermeabilização com camadas de cera recobrindo-as evitam a perda excessiva de água. Eliminação do excesso de água. A planta elimina a água do seu organismo por meio da transpiração, em forma de vapor, ou por meio da sudação ou gutação, em forma de gotículas. Aproximadamente 10% da umidade presente no ar é resultado do vapor de água liberado pelas plantas por meio da transpiração. Assim, como nos seres humanos, a transpiração auxilia as plantas na regulação de sua temperatura, eliminando o calor do organismo. O uso da água nas atividades humanas. O ser humano utiliza a água para diversas finalidades, como o abastecimento das populações, a irrigação do solo, a criação de animais, a produção industrial, entre outras. No Brasil, a maior parte da água utilizada pelos seres humanos vai para a agricultura, 70%, seguida pela indústria, 22%, e residências, 8%, conforme o gráfico. No uso agrícola, a água destina-se basicamente à produção de alimentos via irrigação do solo. Na indústria, ela é usada principalmente em processos químicos, lavagem e refrigeração de equipamentos. O uso residencial corresponde a diversas tarefas tais como beber, preparar alimentos, higiene pessoal e outros mais. Ainda que a água seja um recurso abundante e renovável, as atividades humanas podem consumi-la mais rapidamente do que sua velocidade de renovação no ambiente, ou torná-la imprópria para o consumo. Portanto, a gestão adequada da água é de extrema importância. A agricultura utiliza-se de processos tecnológicos para reduzir o consumo de água, sem reduzir a produção. Entre esses processos está a irrigação por gotejamento, que propicia um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis. Na indústria, a gestão hídrica é feita pelo desenvolvimento de meios de produção que utilizam menor quantidade de água e pelo tratamento e reuso dos efluentes. Apesar do uso doméstico corresponder à menor parcela do uso da água, é importante que sejam tomadas medidas que evitem desperdiçá-la, tais como reduzir o tempo durante o banho, evitar o uso de mangueira para a limpeza,
realizar a manutenção do encanamento. Crianças, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.